entregar esse momento em tuas mãos, Senhor. Queremos que o Senhor governe, Senhor Deus, o que será falado, direcione o que será falado, Senhor. Nós precisamos aprender do Senhor, nos desfazer daquilo que não vem do Senhor, para que nós possamos cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Porque o Senhor verdadeiramente tem um propósito para cada um de nós, Senhor. E o Senhor nos deu dons para cumprir com esse propósito, Senhor. Nós possamos ser fiéis, Senhor Deus, a Ti, aprendendo aos Teus pés, Senhor Deus, nos humilhando na Tua presença, porque somente o Senhor detém toda a sabedoria, Senhor. Nós queremos aprender do Senhor nessa manhã. Abençoa os irmãos, o ouvido dos irmãos, e que nós possamos estar no espírito de aprendizado, Senhor, do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nós vamos continuar falando sobre o assunto a família na perspectiva de Deus. Só que agora nós vamos entrar numa outra sessão que não diz respeito diretamente ao casamento, ao relacionamento do homem com a mulher. Nós já vimos muito sobre isso nesse ano, né? Começamos em março. E finalizamos com a reunião lá com o Roger, que foi bênção, não foi bênção, irmãos? Quem esteve lá? Maravilha. Marcelo não pôde estar, né, Marcelo? Mas Marcelo escutou, né? Então, foi bênção, muito bom. O Senhor nos agraciou naquele dia para fechar aquele assunto, né? Não no sentido de esgotar o assunto, porque o assunto é um assunto inesgotável. Nós temos que todo dia estar voltando, né, a palavra, ao que foi ensinado, para saber se nós estamos andando de acordo com o que o Senhor quer ou não, né? Então, esse é um trabalho diário na vida dos casais. Será que as esposas estão andando conforme o Senhor deseja? Será que os maridos estão andando conforme o Senhor deseja? Então, não é porque acabou a ministração que a gente vai esquecer o assunto, né? Mas hoje nós vamos entrar num assunto que igualmente é importante, que é o assunto de criação de filhos. Como nós iniciamos com o assunto de casais, é importante, irmãos, quando vamos falar de criação de filhos, primeiramente, para que nós tenhamos sucesso nesse assunto, aqueles que são casados, para que nós consigamos criar nossos filhos no Senhor, primeiramente é necessário que os cônjuges, o pai e a mãe, o marido e a mulher, eles estejam ajustados numa sintonia fina. Porque não adianta nós falarmos de criação de filho se os pais, eles primeiramente não concordam em muita coisa com relação à criação de filhos. Se um pensa de uma maneira e outro pensa de outra, será que a criação do filho vai dar certo com relação a nesse sentido? De que um pensa uma coisa e outro pensa outra? Então a primeira coisa que tem que acontecer é ajustar os pensamentos. Ajustar o que um acha e o que o outro acha. Isso tudo baseado na palavra do Senhor. Porque, assim como no casamento, relacionamento de marido e mulher, a gente achava que sabia alguma coisa, né? Mas eu sei como viver a vida de casado. A gente viu que não sabe nada. Da mesma maneira, a criação de filhos. Muita gente acha que sabe como criar filho, porque já criou, já fez, né? Porque estudou, tem uma faculdade de psicologia, então sabe como fazer. Eu sei como criar meu filho. Mas a gente vai ver que nós também não sabemos criar os nossos filhos. Porque o nosso parâmetro não é o mundo, irmãos. O nosso parâmetro é a palavra de Deus. Então, será que nós sabemos criar nossos filhos de acordo com a palavra do Senhor? Então, a gente vai iniciar hoje. Hoje é somente uma introdução. Nós vamos introduzir o assunto, não vamos nos aprofundar. Isso vai ficar para as próximas reuniões. Então, hoje nós vamos ver, irmãos, como introdução, quais são as razões, quais são os porquês de que nós devemos nos preocupar com a criação dos nossos filhos. E como fazê-lo. Então, hoje a reunião vai ser sobre isso. Quais são as razões do porquê nós temos que nos preocupar com a criação dos nossos filhos?
O que nós temos visto, irmãos, são fracassos atrás de fracassos nesse assunto de criação de filho. A gente olha ao nosso redor, na vizinhança, a gente olha na sociedade, ninguém sabe criar filho. Ou melhor dizendo, ninguém quer ter mais a preocupação, o trabalho de criar um filho como deve ser criado. Parece que os jovens, as crianças, estão sendo largados ao léu, ao Deus dará, e estão crescendo, né? Estão vivendo, mas sem um parâmetro, sem um norte, sem uma direção. E a gente está vendo a consequência disso na sociedade, ou não estamos vendo? A consequência disso se reflete na sociedade que nós estamos vivendo. Uma sociedade violenta, uma sociedade egoísta, uma sociedade que só pensa, as pessoas só pensam em si mesmas. Então, uma sociedade cada vez mais difícil de se viver, de se conviver. E esse assunto, irmãos, esse dever de criação de filhos, é um dever sagrado. E ele não pode ser delegado a outros. Então, o Senhor deu uma responsabilidade para os pais. E essa responsabilidade, ela não pode ser delegada para o Estado. Ela não pode ser delegada para a escola. Ela não pode ser delegada para uma salinha de crianças, para uma reunião de jovens. Essa responsabilidade é dos pais. Impressionante que eu conversava com um vizinho meu, irmãos. Na época das eleições, né? Negócio de esquerda, de direita, pá. E eu conversava com ele sobre esse assunto de criação de filho, né? E no meio do assunto, eu perguntei para ele, né? Poxa, você acha que o Estado, ele sabe mais do que os pais o que é bom para os filhos? Foi essa a pergunta que eu fiz para ele. Sabe o que ele me respondeu? Sim, eu acho. Eu acho que o Estado criaria melhor os meus filhos do que eu mesmo. Não, acabou o assunto para mim naquela hora, irmão. Eu fiquei de queixo caído quando eu escutei essa resposta. E olha que foi uma resposta de alguém estudado, de alguém que tem faculdade. Né? Não é de alguém que não estudou, não. Eu fiquei impressionado, irmãos, quando eu escutei isso. Eu acabei o assunto, não falei mais nada, acabou meus argumentos. Depois dessa eu vou falar o quê? Não tem o que argumentar. Então, irmãos, o Senhor não deu a capacidade do Estado de gerar filhos, de procriar filhos. O Senhor não deu a capacidade da escola gerar filhos, irmãos. Essa capacidade foi dada para os pais. Então, da mesma forma que o Senhor deu a capacidade para os pais de gerar filhos, ele também deu a mesma capacidade de criá-los na fé, de criá-los no Senhor. Então, essa responsabilidade faz parte do matrimônio, faz parte do casamento. E essa é uma grande responsabilidade, irmãos, diante do Senhor. E um dia, nós teremos que dar conta dessa responsabilidade que o Senhor nos entregou. E esse dever, irmãos, é um dever sagrado, porque os filhos que o Senhor nos dá não são nossos. Então, essa é a primeira questão que nós temos que saber. Os nossos filhos não são nossos. Porque parece que alguns pais criam os filhos para eles mesmos. O meu filhinho querido, não quero que você saia de casa, meu filho é para mim. Os nossos filhos são do Senhor, irmãos. Vamos lá, Salmos, capítulo 127. Salmo 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor. Então, o Caleb, ele foi entregue a mim para que eu faça algo com ele, para entregá-lo ele de uma maneira ao Senhor. Porque os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Então, olha a importância, irmãos, da maneira como nós vamos criar os nossos filhos. Uma mãe não cria um filho para ela mesma, do jeito que ela acha que tem que criar, para satisfazer as vontades dela. Mas nós devemos criar os filhos para que eles possam ser a próxima geração que o Senhor vai usar.
Então os pais, eles têm recebido algo precioso, que são os filhos. Mas esse algo precioso, irmãos, é do Senhor. Nós não criamos os filhos para nós mesmos. Então essa responsabilidade de educar, essa responsabilidade de criar os filhos, que não são nossos, são do Senhor, porque os filhos são valiosos para Ele, são importantes para Ele. Então isso põe esse dever num patamar sagrado. Por isso que esse dever de criar os filhos é um dever sagrado, irmãos. Porque os filhos são para o Senhor. E o Senhor ele vai nos pedir conta do que Ele confiou a nós. Ele irá nos pedir conta, irmãos. E também o Senhor irá digamos assim, nos recompensar por aquilo que nós fazemos com os nossos filhos. A gente pode pegar um exemplo de Moisés. Lembra de Moisés, quando nasceu? A mãe dele colocou ele no cesto, porque havia um decreto, né, para que matassem os filhos dos hebreus. E quem achou o filho de Moisés, né, aquele filho hebreu? Foi a filha de Faraó. Só que a irmã de Moisés acompanhou o cestinho, né? E chegou até onde a filha de Faraó pegou o cesto e viu que era uma criança. E o que a irmã de Moisés falou para a filha de Faraó? Não, eu sei quem pode criá-lo. E qual foi a resposta da filha de Faraó? Para a mãe de Moisés, que podia criá-lo. Ela falou o seguinte: cria esse filho para mim, que eu vou te pagar o preço do que você vai fazer. Da mesma forma, Deus fala para nós, irmãos: cria esse filho para mim, porque eu vou te recompensar. Eu vou pagar o preço por esse trabalho que você está tendo de criar o seu filho para mim. Então, irmãos, por que muitos hoje, a gente vê, né, a mudança na sociedade, né, as coisas ficando cada vez mais difíceis, por que as pessoas hoje têm poucos filhos? Antigamente não era assim, né, Bisa? Não era assim. Antigamente as pessoas tinham filhos e tinham filhos. E o pensamento hoje, o pensamento da sociedade moderna, é que isso é antiquado. O negócio de ter filho, ter 5 filhos, 7 filhos, 9 filhos, isso é coisa do passado, irmãos. Isso aí, hoje em dia, não dá, não. Pô. Por que as pessoas estão sendo tão egoístas hoje nesse assunto de ter filhos, irmãos? Eu acho que as pessoas estão muito ocupadas com outras coisas. Isso mesmo. Né? Porque o que filho gera? Filho gera gasto. Então, dinheiro. Filho é trabalho. Então, o tempo que você tem, você vai ter que investir no seu filho. Filho dá preocupação. E quem quer ter preocupação hoje em dia? As pessoas querem ter pet, irmãos. É melhor ter um pet, e as pessoas estão chamando os pets de filho, estão tratando como um filho. Tem até plano de saúde para pet, irmão. Plano de saúde para pet, plano funeral. Tem creche para pet, irmão. Tem hotel para pet, irmão. Tem escola para pet, irmãos. E admirem, existe até boletim para pet, sabia? O boletim do cachorro, irmão. Porque ele se comportou bem na creche, irmão. Quer substituir mesmo. Quer substituir os filhos por pet, irmãos. Então as pessoas estão deixando de ter filho por egoísmo. Oportunidade de emprego, vida social. Ah, filho atrapalha a vida social. Não vou poder sair ali, eu tenho que ficar preso em casa, porque não tem como deixar o filho. Mas na perspectiva bíblica, irmãos, como o Senhor trata esse assunto de família, esse assunto de ter filho? Crescer e multiplicar. Eu não tinha nem separado esse versículo assim. Mas ela se lembrou bem. Sim. Não é porque está lá em Gênesis que caducou, que prescreveu, né? Cara, perdi o nome dela. Marcele. Estou usando os termos de advogado, né? Não é porque está lá em Gênesis que prescreveu, que caducou. Não sei se estou usando certo, né, Marcele? Lá em Malaquias, irmãos, fala o seguinte, capítulo 2, versículo 15 de Malaquias. Fala assim: e não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. E por que somente um?
Ele buscava o que, irmãos? Buscava uma semente de piedosos. Semente de piedosos. Alguma outra tradução? Descendentes. Buscava uma descendência. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então, esse versículo nos fala que o Senhor fez Adão, ele fez porque em Adão ele buscava uma descendência, ele buscava uma semente santa. O Senhor não poderia ter feito, em vez de Adão e Eva, o Senhor não poderia ter feito todos os homens de uma vez só? A quantidade de homens que ele queria? Mas por que ele fez somente um homem no começo do Jardim do Éden? Porque ele queria que através desse homem, por meio de Adão, por meio de Eva, ele queria que fosse gerada uma descendência para Deus por meio desses homens. E que fosse passado de pai para filho a vontade do Senhor, as leis do Senhor, o conhecimento que eles tinham do Senhor. Então foi essa forma que o Senhor escolheu para ter uma descendência. Ele poderia ter criado muitos homens, mas criou Adão e criou Eva, para que eles fossem instrumentos que dariam ao Senhor uma descendência. Então, o que o Senhor está buscando de nós como pais, irmãos? O que o Senhor está buscando de nós? Ele está buscando uma descendência. É o que o Senhor busca de nós, irmãos. O Senhor busca uma descendência. Imagine que se os cristãos, como cristãos, não se preocupassem em ter filhos e, em tendo filhos, não se preocupassem em criá-los para o Senhor. O que seria da próxima geração, irmãos? O que seria da próxima geração, irmãos? O que seria desse mundo? Então o Senhor busca em nós, pais, essa responsabilidade, irmãos. Porque o Senhor, ele quer ter uma herança, ele quer ter uma descendência. Então, para o Senhor, é muito importante esse assunto de família, esse assunto de filhos. A gente sabe que existem temores. Eu lembro que no começo, quando a gente casou, eu e a Aline, o que eu falava? Os tempos são difíceis, não é bom ter filho agora. Eu falava isso mesmo. Eu falava com a Aline, né? Aline, eu não sei se eu quero ter filho, não. Porque... Vocês anos sem filho. Porque a gente via, né, o mundo como é que estava já naquela época, 2006, 2007, 2008, 2010. Poxa, eu vou ter filho para ser criado nesse mundo difícil. E para a gente já é difícil, né? Imagine para os filhos. Né? Mas imagine se todos os cristãos tivessem esse pensamento. Irmão. Então a gente tem que vencer esses temores, sabendo que o Senhor vai nos capacitar, Ele vai nos guardar para que Ele tenha uma próxima geração que sirva a Ele mesmo. Nós não temos que olhar o cenário difícil do mundo. Nós temos que olhar para o Senhor. Então essa é a primeira razão, irmãos. Porque nós temos que nos preocupar com esse assunto de criação de filhos. Qual é a primeira razão? Deus quer ter uma descendência. Os filhos são herança do Senhor. Essa é a primeira razão. E qual é a segunda razão do porquê nós temos que nos debruçar sobre esse assunto? Em virtude da dignidade que o Senhor colocou na vida dos nossos filhos. Na verdade, em virtude da alta dignidade que Ele colocou em cada homem. Vamos ler Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso desde a terra. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o início. Então a versão do Caleb fala que Deus pôs o mundo no coração do homem. Alguém tem outra versão? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então a versão do Roberto fala a mesma que a minha. Fala que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Então, se você virou pai em algum dia, é porque o Senhor escolheu aquele tempo para você virar pai.
para você ser pai, para você ser mãe, para você ter um filho. Mas ele fala mais. E também pôs a eternidade no coração do homem. Deus cria o homem e coloca a eternidade no coração dele. Então, quando a gente vê aqueles pequeninos bebês que nascem, nossos filhos, o Dom, a Melina, são os menorzinhos aqui, né? O Caleb, quando nasceu, a gente tem que olhar para esse serzinho que o Senhor fez e nos confiou como ser eterno. Deus colocou uma alta dignidade no ser humano. Colocou a eternidade no coração dele e nos deu a responsabilidade de criá-los para ele mesmo. Então Deus tem colocado uma alta dignidade em nossos filhos e temos que vigiar, considerar e amar essa realidade neles. Deus os criou para ele mesmo e são eternos. E esse ser que é eterno foi confiado a você. Não, imagina, Deus confiando um ser eterno a você para que você crie ele. E tudo que nós colocamos no coração do nosso filho, irmãos, na criação dele, isso vai ecoar na vida dele, quando ele for adulto. Então, segundo o que nós façamos, isso terá consequências eternas, ou benefícios eternos na vida deles. Então, irmãos, por essa causa, por essa alta dignidade que Deus colocou neles, esse é um solene dever que nós temos como pais de nos dedicarmos e criá-los nos caminhos do Senhor. Eu queria ler, não vou ler, né? Só vou citar para os irmãos duas parábolas que está lá em Lucas capítulo 15. A parábola das ovelhas e a parábola da dracma perdida. Os irmãos conhecem a parábola? Um homem tinha 100 ovelhas e uma ovelha se perdeu. E o Senhor começa a contar essa parábola justamente para quê? Para nos ensinar o que está no coração do homem e o que está no coração de Deus. Então o Senhor conta essas parábolas. E eu queria aplicar essas parábolas nesse assunto de criação de filho. O Senhor aplica em outros assuntos, mas eu queria aplicar na questão de criação de filhos. Então ele fala que tinha um homem que tinha 100 ovelhas. E uma ovelha foi e se perdeu. O que o homem fez? Ele deixou os 99 e foi buscar a ovelha que se havia perdido. E aquele homem, ele empreendeu esforços para buscar uma que se havia perdido. Ele tinha 100, ficou com 99. Mas ele julgou que aquela uma ovelha era importante para ele. Então, quando acaba a parábola, qual o ensinamento do Senhor? Lucas capítulo 15. Não precisa abrir não, eu vou ler aqui para os irmãos. No versículo 7, o Senhor fala assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que ensinamento nós podemos tirar, irmãos, daqui? Essa ovelha, ela pode significar o trabalho que a pessoa tem. Um trabalho, um negócio que a pessoa tem, um empresário. Então, tem muitas pessoas, irmãos, que se preocupam muito mais com o seu trabalho, com o seu negócio, do que com a vida do próprio filho, irmãos. Ele gasta mais tempo com o trabalho do que se preocupando com a alma do seu próprio filho. Então, esse homem que foi buscar essa ovelha, ele tinha 99, ele tinha 100, ele perdeu uma. Nós não temos 100 filhos, irmãos. Nós temos 2, nós temos 3. E muitas vezes dedicamos o tempo a um negócio, a um filho que consideramos mais filho do que o nosso próprio filho. Nos preocupamos mais com o nosso negócio do que com a alma do nosso filho. Da mesma maneira, a parábola da dracma. A dracma seria como se fosse um denário, um salário de um dia de um trabalhador. Na parábola seguinte, a parábola da dracma perdida, que fala que aquela mulher que perdeu a dracma, ela procurou diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E muitas vezes
nós não preocupamos quando nossos filhos estão se perdendo, irmãos. Porque estamos preocupados com outra coisa. Com dinheiro que nós vamos perder. Em alguma coisa que nós vamos fazer. Mas o Senhor fala o seguinte: eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Podemos aplicar isso à nossa vida, com relação aos nossos filhos. Há pais que se importam mais com seus negócios, com seus trabalhos, do que com a alma dos seus filhos. Quanto tempo nós temos dedicado, irmãos, para educar nossos filhos no Senhor? Quanto tempo nós temos dedicado a outras coisas, irmãos? Nós não queremos perder dinheiro, porque isso nos preocupa muito. Mas nós, muitas vezes, não nos preocupamos com o que o nosso filho está assistindo. Aonde o nosso filho está andando? Em que ambiente ele está convivendo? Quais são as companhias do filho? Pode falar? Pode? Isso vai muito de onde está o coração dos pais, né? Porque o pai, que trabalha muito, muitas vezes, ele acha que está fazendo uma coisa boa para o filho. Não tem a visão, não tem a percepção. Ele acha que ele vai trabalhar muito para poder dar o melhor estudo para o filho poder ter um bom trabalho, não passar a dificuldade que ele passou na vida. Entendeu? Então, depende, o coração do pai, muitas vezes, está nas coisas da terra. Né? Isso. Ele está fazendo uma coisa que ele acha que está fazendo certo, está fazendo bem. Só que não está, porque ele não está pensando na alma, ele está pensando só nessa vida aqui na terra. Então, eu vejo muito isso. Então, a colocação da Aline foi perfeita. Né? Na verdade... Não é que o pai não ama, entendeu, mãe? É porque sofreu muito na vida, fala assim, eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Aí trabalha demais, dá a melhor escola, dá o melhor tudo para o filho poder se destacar na vida, ter um bom trabalho para não passar dificuldade. Né? Sim, sim, é justamente isso que acontece. É porque as pessoas elas têm um pensamento natural, terrenal, e tudo para elas vai acontecer nessa terra. Se ela quer desfrutar alguma coisa, ela tem que desfrutar nessa terra. Então ela vai trabalhar para desfrutar nessa terra. E não quer que os filhos passem dificuldade nessa terra. E quer que os filhos desfrutem nessa terra. É tudo nessa terra. E ninguém pensa na eternidade que Deus colocou no coração do homem. Foi o versículo que nós lemos. Ninguém lembra da eternidade que Deus colocou no coração do homem. Mateus 16 fala o seguinte. Mateus 16, 26. Então, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Nós podemos aplicar esse versículo na vida dos nossos filhos, irmãos. Isso também se aplica à alma dos nossos filhos. Que adianta ganhar tudo e perder a alma do filho, irmãos? O que adianta? Eu quero dar o melhor para o meu filho. Eu quero dar uma vida boa, uma vida sem sofrimento. O presente que meu filho escolheu, eu quero ter a condição de dar. Se ele pedir um PlayStation 10, eu tenho que ter o dinheiro para comprar, porque ele quer o PS10. Se ele quer um iPhone 30, é o iPhone 30 que eu tenho que dar, trabalhar, eu vou ralar para poder ter o dinheiro para poder dar. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, isso aqui se aplica aos presbíteros, né? Mas nós podemos aplicar isso aqui a todo cristão. Irmão. Quem no corpo de Cristo não quer ter uma vida piedosa, uma vida de serviço ao Senhor? Né? Então, todos nós somos chamados para servir ao Senhor, não somente os presbíteros. Então, se esse é um requisito para os presbíteros, também é um requisito para cada crente, para cada cristão. Então, ele fala para os pais, né, que governem bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Todo homem que quer ser um bom cristão, que quer viver um bom cristianismo, tem que cuidar da sua casa. Os filhos não podem ser um contra-testemunho na casa do Senhor. Então, às vezes, a gente
não se atenta para esse fato de que nós temos que criar os nossos filhos sob disciplina, com todo o respeito. O que acontece hoje em dia, irmãos? Quem governa a casa, em muitos lares, são as crianças, são os filhos. Mas o versículo fala diferente. Que governe bem a sua casa. Quem? Os pais. Mas hoje em dia quem manda é a criança. Ah, eu não quero fazer isso não, e não faz. Não, eu quero fazer aquele outro, e vai e faz. E os pais não têm domínio sobre a criança. Ah, pai, hoje eu não quero ir para a reunião. Como é que é? Não quer ir para a reunião? Como assim? Nem que a reunião, nem que o assunto que seja ministrado na reunião não seja um assunto interessante para a criança. Não interessa, irmão. Se os pais vão para a reunião, os filhos têm que ir para a reunião. Não para entender o assunto, porque muitas vezes o assunto é complicado, mas para mostrar uma sujeição aos pais. Não vou porque meu pai está dizendo para eu ir. Para mostrar uma disciplina. Nem que fique aqui 2 horas sem entender nada. Mas ele vai ficar porque ele é sujeito aos pais. Não foi isso que aconteceu com o Senhor? A família não pode ser. Sim. Não foi isso que aconteceu com o Senhor? Quando os pais dele perderam ele, né? Com 12 anos. Aí, depois de 3 dias, né? Engraçada essa história, né? Depois de 3 dias que eles foram ver que o Senhor não estava lá. Achavam que estava com a família, que estava não sei aonde. Ué, Pedro não está aqui. Aí voltaram. Voltaram. O Senhor estava onde, irmãos? Estava no templo, conversando, discutindo com os doutores. E a mãe do Senhor falou, né? A mãe de Jesus falou. Estávamos preocupados com você. Aí vocês não sabiam que eu tinha que estar cuidando das coisas do meu pai? E eles guardaram no coração. E a passagem fala que o Senhor lhes era submisso. Lhes era sujeito, irmãos. Então os filhos têm que ser sujeitos aos pais. Mas parece que hoje está tudo trocado, irmãos. Está tudo trocado. Você tem que ver como os filhos falam com os pais. Parece que quem tem autoridade é o filho dentro de casa, irmão. Eu não quero que não sei o quê. E ontem passava uma criança na rua, né? Eu estava em casa, as irmãs estavam reunindo lá. Eu estava na rua com a Evelyn, assim, no portão, ela estava andando de bicicleta. E passou, acho que era uma avó com a mãe, com o filho, né? E o filho esperneando, gritando, eu não quero, eu não quero. E os pais lá como se fossem, assim, parecia que estava em outro mundo. Em vez de corrigir o filho, isso acontece muito em shopping, né? Filho que se joga no chão, esperneia, e eu quero aquele negócio. E os pais ficam lá igual 2 bocó, olhando pro filho. Eu não consigo entender essas coisas. Eu fico revoltado, perdão. Me perdoe. Então, irmãos, nós temos que governar a nossa casa, não são os filhos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Contudo, ela será salva, dando à luz filhos, se continuar na fé, na caridade e santidade com sobriedade. Então, isso está falando para a mãe. Aquele versículo que a Aline leu, né? Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação e bom senso. Mães, vocês não têm ideia da responsabilidade que o Senhor colocou em vocês de criar os próprios filhos. Grande é esse ministério. Grande é esse ministério, né? Esse mistério. Porque a mulher não foi dada autoridade na igreja. A mulher não foi dada o ministério da palavra. A mulher não foi dada da direção na igreja. Então, qual é o propósito? Aonde que a mulher vai encontrar o seu propósito em Deus? Na criação dos seus filhos. A mãe é a profeta dentro de casa. A mãe é a pastora. A mãe é aquela que instrui, é aquela que ensina, é aquela que educa. Mas eu também vejo muitas mães mais preocupadas consigo mesmo, com seus afazeres, do que com os próprios filhos. E tem mães que estão em casa, mas é como se não estivesse. Né? Estão mais preocupadas com a unha, mais preocupadas com o cabelo, mais preocupadas com a novela, com a série,
do que em criar, em educar e instruir os próprios filhos, irmãos. Que isso não seja uma realidade em nosso meio. Então, Essa questão aí das mães ensinarem aos filhos, principalmente a questão da palavra, né? Isso é muito importante. A gente vê grandes homens da Bíblia, né? Tem exemplos que foram ensinados pelas mães em casa. sim, Caleb. Foram grandes homens de Deus. Em virtude das mães, né? Em virtude das mães, a responsabilidade que das mães ensinarem em casa a palavra com seus filhos é muito importante. É muito importante, pô. Essa missão que o Senhor deu para as mães talvez seja mais importante do que a do pai. Porque o pai muitas vezes ele vai sair para trazer os recursos e quem vai ficar em casa com os filhos é a mãe. E essa responsabilidade é da mãe, né? É mais Deus deu da pra mãe. mãe. Incrível, é mais da mãe. Deus não deu pro pai, deu pra mãe. Deu pra Obrigado. mãe. E você vê, mesmo assim, né? Mesmo a mãe, né? A gente tem que ser a mãe conforme o Senhor falou aqui na palavra, né? Não como o Michael falou, só preocupado com a mãe, com a mãe dela, né? Claro que não. Mas só a presença da mãe em casa já faz toda a diferença. Né? E o homem, o marido, vai cobrir a mulher com a palavra. Né? Como a gente ouviu, né? Também, ele cobre a esposa e a esposa os filhos. Os filhos ficam mais seguros quando a mãe está em casa, ficam mais felizes, né? A pessoa observando só a presença já faz diferença. Quando tem que usar mais, né? A conversa, o carinho, o ensino, aí fica perfeito. É verdade. Amém. Vamos avançar, irmãos? Então, nós falamos aqui de duas razões do porquê nós temos que nos preocupar com a criação dos nossos filhos. Quais foram as duas razões? Fala de novo. Quais foram as duas razões que nós já falamos aqui do porquê que nós temos que nos preocupar com a criação dos nossos filhos? Deus, Senhor eterno. Os filhos são herança do Senhor? Filho é herança. A primeira. E a segunda? Com a eternidade no coração. Por causa da dignidade, da alta dignidade que o Senhor colocou nos nossos filhos. Eles são filhos eternos para o Senhor. E a terceira razão do porquê que nós temos que nos preocupar com a criação dos filhos. Provérbios 22:15. Lá vai falar. Como é que fala? A estultícia... Pode ler, Roberto. A justiça está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então, a terceira razão porque nós temos que colocar os olhos nesse assunto é em virtude da ignorância, da estultícia, da torpeza que é natural ao coração da criança. Viu isso que fala o versículo? A estultícia está ligada ao coração da criança. Então, apesar dos nossos filhos serem herança do Senhor, apesar dos nossos filhos terem uma dignidade alta diante do Senhor, também há ignorância no coração delas. Também há estultícia. Também há necessidade no coração delas. Todo homem tem a predisposição para o mal. É verdade ou mentira isso? Desde quando nasce. Então, se nós deixamos a criança escolher por ela mesma, decidir por ela mesma, se nós deixamos ela só, que ela tome as diretrizes da própria vida, essa criança vai se autodestruir. Porque a estultícia está ligado ao coração da criança. Ela mesma vai se apartar do caminho. É só você deixar ela por conta dela mesma. Então, por isso, Deus nos chama para sermos guias e instrutores deles. Por essa razão. Porque a ignorância, a torpeza está ligada ao coração da criança. Só um exemplo. Imagine um terreno. Você adquiriu um terreno e você larga o terreno para lá. Não, deixa o terreno lá. E você volta daqui 10 anos. Como é que vai estar o terreno? Vai estar um caos, vai estar uma desordem. É a mesma coisa que acontece com a criança quando ela é largada às suas próprias decisões, às suas próprias escolhas. Quando você vai chegar lá na frente, você vai ver só desordem. Sim? Então, irmãos, tem muitos pais hoje que fazem a vontade do filho. E o que vão encontrar logo adiante? Vão encontrar ruína na vida do filho. Então, se por um lado a criança é criada
para Deus como herança. Se por um lado há uma grande dignidade na criança, também temos que saber que há uma grande necessidade que pode desviá-la. Então os pais são colocados por Deus como guardiões para livrar a criança da sua própria estultícia, da sua própria torpeza. Porque os pais, um dia também, tiveram essa torpeza ligada ao coração. Mas em virtude da experiência, da vida que já viveu no Senhor, eles conseguem se livrar dessa torpeza. E são colocados pelo Senhor na vida dos filhos para livrá-los dessa torpeza também. Então, como dizia o irmão, um pai deve tratar o filho como se ele fosse um homem débil e cego, que não sabe para onde ir. Esse é o papel dos pais. Porque, na verdade, o filho é como se fosse alguém cego. O filho não sabe a melhor escolha, não sabe para onde ir. Se a gente deixa a criança, só um exemplozinho. Se a gente deixa a criança escolher a própria comida, o que a criança vai escolher? Vai escolher doce, bala, né? Pirulito, batata palha, né? Deixa a criança escolher. Será que ela vai escolher legume, verdura, né? Feijão, nem feijão não vai escolher. Feijão fica de lado. Então, a decisão que a criança não sabe tomar por sua imaturidade, os pais devem tomar. Os pais têm que ser os olhos, os pais têm que ser a força, os pais têm que ser a própria consciência da criança. Então, as irmãs ontem, eu estava no quarto, né? Eu escutei um pouquinho da conversa das irmãs lá na reunião e vi que as irmãs estavam conversando sobre tatuagem. E esse é um exemplo que a gente pode trazer hoje para a reunião com relação aos filhos. Hoje em dia, quem é que não quer fazer tatuagem hoje em dia, irmãos? Quem é que não acha que tatuagem é uma coisa boa? Né? Não, qual o problema de fazer tatuagem? E se você deixar o seu filho influenciado pelas redes sociais, pela televisão, você acha que ele não vai querer um dia fazer a mesma coisa? Fala, Marcelão. Beleza? Então, irmãos, os pais são colocados como guardiões dos filhos, para guardá-los da torpeza deles, da torpeza desse mundo, irmãos. Então, se você deixa que a criança decida por si mesma, o que ela vai preferir, irmãos? Ela vai preferir o que ela gosta, né? E a criança vai se perder. Por isso, Deus deixou como instrutor, como conselheiro e como guia os pais, para que a criança não se perca na maldade que existe na sua própria natureza, na sua própria tendência. Então, essa é a terceira razão pela qual nós temos que nos preocupar com a criação dos nossos filhos. A maldade que existe no próprio coração delas. Oi, Eli? Mas nós também, por isso que o Senhor deixou a palavra. Se o Senhor não deixou a palavra, a gente ia fazer tudo errado. Com certeza. Não ia crescer assim, ia degradar tudo, ia ser terrível. Se não tivesse lei, até mesmo as leis naturais, né? Do Estado. Isso. Não tem, né? Tem freio a pessoa, porque a mente não tem freio, igual o irmão Rodrigo Abarca. É igual um animal selvagem. Se você não segurar, vai embora. Então, a palavra nos restringe e nós restringimos os nossos filhos. A ordem é essa, né, que a gente está falando. E qual a última razão? Não a última, né, mas vou falar só mais uma razão. Qual a próxima razão? Porque nós temos que nos preocupar com a criação dos nossos filhos. Por causa do mundo. 1 Pedro, capítulo 5. Não sei se as irmãs leram ontem. Sei que leram Pedro, né? Lemos 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. Você vem tirar o capítulo 1, né? Olha assim, o capítulo 1. 1 Pedro 5, 8. Qual o papel que o mundo tem na vida dos nossos filhos, irmãos? E como deveria, e como os pais deveriam reagir diante disso? Nós vamos ver isso agora. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar.
os pais, irmãos, foram colocados como guardião dos filhos. Porque o diabo, ele ruge como leão, procurando alguém que possa devorar. Inclusive a gente, irmãos. Inclusive nós, adultos. Se ele faz isso com os adultos, irmãos, o que vocês acham com a vida de uma criança? Então, quem assiste National Geographic, né? E vê aquela coisa de animal lá, quando tem aquela manada lá, digamos, de zebra lá, vamos ver as zebras, né? Aí tem aquela manada lá de zebra, tem os adultos e tem os filhotes. Aí também tem aquela leoa ou leão que está ali só espreitando, irmãos. Quem vê esses documentários? Quem que o leão aponta? Qual é o alvo do leão quando ele vai atacar? É o filhote, irmão. É o mais fraco. A própria natureza nos ensina isso, irmãos. O diabo, ele vai mirar primeiramente na vida dos filhos. E nós temos que ser sóbrios e vigilantes, irmãos. Por isso que nós não devemos, não podemos deixar nossos filhos na casa de pessoas que nós não conhecemos. Aí um dia desse, vem o Caleb lá em casa, né? Pai, o meu colega me chamou para tomar banho de piscina na casa dele. Piscina de chão. Qual o problema de tomar banho de piscina na casa do colega? Aparentemente nenhum. Ele pode ir lá, tomar banho de piscina, voltar e não acontecer nada. Né? Mas pode ser que aconteça, irmãos. Nós não temos que tratar esses assuntos como algo inocente. Como que eu vou saber se ali o coleguinha, o que o coleguinha dele está acostumado a ver, a assistir, a fazer? O que os pais do coleguinha fazem? Como que eu vou saber? Eu não sei, eu não estou lá. Quem me disse que ele não vai sair da piscina, ir para a sala, ver televisão e ver porcaria na televisão? Quem me disse isso? Como que eu vou garantir que isso não possa acontecer? No próprio celular. As conversas que eles têm, como que eu vou saber o que eles estão conversando? Eu não sei. Então não é porque a gente, meu pai é mau que não deixa eu fazer isso ou aquilo. Não é isso. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E ele não tira férias não, tem. Estou de férias, posso fazer tudo. Não existe isso não. É tempo integral. E nós também não podemos tirar férias. Se para nós adultos esse mundo já é perigoso, irmãos, não podemos ignorar que esses muitos perigos são em proporções muito mais eficazes na vida dos nossos pequenos. Então você tem que ter atenção a cada detalhe na vida do seu filho. Então nós temos visto que não só porque Deus tem nos chamado para sermos pais, não só porque os filhos são herança do Senhor, não só porque eles têm um valor eterno para Ele, não só pela estultícia do coração deles, mas porque os perigos que existem no mundo, os pais têm que ter uma posição firme e clara na educação e na criação dos filhos. Nós temos que nos posicionar. Podemos ser taxados de radicais, né, de ignorantes, não se importa, não esquenta para isso. Né? Você tem consciência do que Deus colocou na sua mão. E eles podem se perder, irmãos, por um detalhe, por um mole que a gente dá. Você pode vigiar durante 10 anos. Se você dá um mole, é ali que a coisa acontece. Né? Então nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Essa vai ser a única maneira que Deus tem dado à criança para ela ser guardada desse mundo. Então tem aquela figura também dos castelos antigos, né? Os castelos antigos eram construídos com uma passagem muito estreita, com uma porta muito estreita. Por quê? Por causa do inimigo. Então, qual é a função da porta estreita num castelo? A função é a seguinte: um só soldado treinado, se estivesse naquela porta estreita, ele poderia matar vários inimigos que tentassem entrar por aquela porta. Por quê? Porque a porta é estreita. Então um só soldado ali defendia, conseguia defender. E os inimigos não conseguiam entrar. Quem é a porta estreita que é colocada na vida dos filhos, irmãos? São os pais. Os pais são essa porta
estreita, irmãos. Nós vamos evitar que muitos inimigos entrem na vida dos nossos filhos. Muitas ciladas, muitos perigos entrem. E Deus nos confiou essa responsabilidade, irmãos. Provérbios 13, 20. Quem anda com sábios será? Mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então, quem são as companhias dos seus filhos? Vocês sabem? Um assunto bem polêmico, né? Muito polêmico. A gente deixa nossos filhos entre 5 e 6 horas na escola. Durante 5 dias na semana. Faz a conta aí. Mais ou menos 30 horas por semana que a criança fica na escola. Você sabe a companhia que ela está tendo na escola? As conversas que ela está tendo na escola? A influência que ela está tendo de professores ateus? Ensinando coisas contrárias à Bíblia? Você sabe a pressão que o seu filho sofre na escola? Porque eu sofri quando era criança. Ah, você é crente? Pô, você é crente, você é tonto, você é idiota. Bobão por ser crente, né? Você acredita nessas coisas, isso tudo é fábula. Então, nossos filhos, muitas vezes, sofrem pressão na escola. Recebem ensinamentos que são contra Deus, que são contra a Bíblia, que são contra a palavra. Aí eles chegam em casa, não tem os pais para cuidar deles. Às vezes ficam o dia todo, quando é tempo integral, um de manhã, só voltam 5 horas da tarde. Vai fazer dever de casa, vai assistir televisão, vai ficar no celular. E quando o pai chega em casa, fica meia hora com o filho. 30 minutos, 1 hora, gasta com o filho. E isso quando gasta. Qual é a consequência disso, irmãos? Qual é a consequência disso, irmãos? Quando o filho cresce, o filho se desvia. O filho vai para o mundo, porque foi isso que foi colocado no coração dele. Durante todos os dias, na escola, os pais não se preocupavam em casa de plantar a palavra no coração do filho e quer que a salinha das crianças, quer que a reunião dos jovens, quer que a igreja eduque o filho. Não vai acontecer, irmãos. A responsabilidade é dos pais. Vivemos em um mundo, irmãos, que tem sido maquinado por Satanás para matar, roubar e destruir. Esse é o mundo que a gente vive, irmãos. Nós vivemos em um tempo de guerra. Se temos pais sérios, firmes, que honram a Deus, que honram a palavra e que fazem o que Deus tem mandado fazer, seguramente muitos desses perigos não chegarão às nossas casas. E para finalizar, não devemos temer o cenário que nós vivemos. Devemos crer na palavra do Senhor e obedecer. Mateus 28, 20 fala o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, nosso papel é esse: ensiná-los a guardar tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que Ele tem nos ensinado. E o Senhor estará conosco, irmãos. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E para finalizar, Gênesis 18, 19. Gênesis 18, 19. Por que Deus chamou Abraão? Nesse versículo vai nos dar um motivo. Por que Deus chamou Abraão? Como fala lá, irmãos? Porque eu tenho. Pode ler assim. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia. Gênesis 18, 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Solte aí. Tem outra versão? Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos
e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Então, vamos escutar a versão do Nazi? Por que Deus escolheu Abraão? Porque eu tenho conhecido Deus falando, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Então Deus sabia que podia confiar algo a Abraão, porque Abraão iria ordenar isso aos filhos, ia passar para a próxima geração. Que o Senhor também ache isso em nós, irmãos. Que o Senhor possa conhecer-nos e saber que nós ordenaremos nossos filhos, para que guardem a palavra do Senhor. Josué, quando foi possuir a terra, o que o Senhor falou para ele? Na terra tinha gigantes, tinha perigos. Mas o que o Senhor falou para ele? Esforça-te e tenha bom ânimo. Guarda tudo o que Moisés vos ensinou. Guarda toda a lei que Moisés vos ensinou. E não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E ele obedeceu. Né? Então hoje foi só uma introdução para nós mostrarmos a importância de nós nos preocuparmos com esse assunto da criação dos nossos filhos. Amém, irmãos? Depois nas próximas reuniões nós vamos aprofundar para nós aprendermos o que nós devemos fazer, o que nós temos que fazer para que nós criemos nossos filhos nos caminhos do Senhor. Porque até ele crescer, ele não se desviará deles. Essa é uma promessa, irmãos. É uma promessa. Né? E se ele se desvia, é porque nós não criamos da maneira que devia criar no Senhor. Amém? Porque se a palavra diz que ele não se desviará, nós temos que crer na palavra do Senhor. Amém? Amém. Senhor, somos gratos pelo teu amor, tua misericórdia, tua capacitação. Nós não sabemos em nós mesmos, Senhor Deus, nada, nem como criar nossos filhos. Mas a tua palavra nos ilumina, a tua palavra nos ajuda. A tua palavra, Senhor Deus, nos tira da nossa torpeza, da nossa necessidade, Senhor Deus. Para que nós possamos ajudar o Senhor a ter uma próxima geração, uma descendência que ame o Senhor e tema o Senhor. Ajuda cada irmão, ajuda cada família, porque o diabo está em derredor, buscando tragar, Senhor Deus, seus filhos, mas nós estamos ali como soldados, Senhor Deus, guerreando para que o inimigo não avance, pelo contrário, para que o seu reino avance em nossas famílias, em nossos lares e nesse mundo, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém.